Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus, amém? Estou aqui com essa live aqui, para a glória de Deus. Versículo, na Epístola 1 de João, capítulo 5, versículo 9 em diante, diz assim, ó. Aqui é a palavra de Deus, vou ler aqui, amém? Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida. E essas coisas vos escrevi, para que saibas que tendes a vida eterna, e para que creias no nome do Filho de Deus. Amém? Eu creio que você está ouvindo aí a fonética aqui, o som, né, que sai da minha boca. Né? Louvado seja Deus, meus lábios, louvado seja o Senhor Jesus. Então, se você entrar no YouTube, Marcelo Monteiro, Expressando o Amor de Deus, vai ter vários detalhes ali, entendeu? Louvado seja Deus. Então, aqui, esse texto aqui, no começo do versículo, né, do capítulo 5, versículo 1, ele fala algo. Então, eu vou trazer alguns vídeos futuramente e continuar esse assunto. Ele é muito grande, muito, entendeu? Porque a pessoa, muitos não entendem logo na hora, então é preciso mostrar o capítulo e pregar dentro do capítulo e mostrando os capítulos para as pessoas poderem montar o quebra-cabeça. Porque quando a Bíblia diz que a pregação da cruz é loucura, né? Então está chamando Deus de louco. E por que Deus, existe uma fraqueza em Deus? Então tudo isso consta dentro disso aqui. E outras coisas, né? Como, para nós ver isso aqui, nós vamos lá para 1 Pedro, capítulo 1 Pedro, você vai ler todinho ele, você vai ver lá, entendeu? Aí, no versículo 13, do 13 em diante, você vai ler o primeiro capítulo todinho, vai ler todinho, mas só que tem os pontos-chave, que marca, para quem já foi aberto a entendimento, ele já entende. Outras pessoas não, tem que ler o capítulo todinho e o texto para poder entender. Louvado seja o Senhor Jesus, né? Lá, diz assim, ó, que Deus, no capítulo 1 de Pedro, Deus, ele diz assim no versículo 11, ó, no versículo 10 diz assim, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo que ocasião do tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente e testificando o sofrimento que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, há uma proporção espiritual aqui muito forte, louvado seja Deus, sobre, né, sobre o mover de Deus. Então, diz a Escritura que todos os profetas estavam, o que era? Estava a profecia, estava sobre os profetas, profetizando, entendeu? E dentro deles eles indagavam quando seria, né, aquela manifestação. Louvado seja o Senhor, porque ninguém sabia, não tinha uma data expressiva certa ali. Tinha vamos dizer assim, eles tinham um rumo, né? Eles tinham um rumo entre os anos e tal, mas a data específica não, entendeu? Aí já foi para acontecer que ficou mais fácil de alguém entender, né? A vinda de Jesus e a morte e a ressurreição na cruz, né? A morte na cruz e a ressurreição ao terceiro dia. Dentro disso aí, antes de chegar à ressurreição, ele estava na profundidade da escuridão das trevas, desceu à sepultura, mas ela não pôde conter ele, porque ele foi imolado, né? Santo, inculpável, né? Sem pecado, né? Ele não transgrediu nenhuma lei,
Ele cumpriu o que estava escrito da lei dele. Né? A lei falava sobre ele. Por isso que a Bíblia diz que a lei e os profetas, olha onde é que vai? A lei e os profetas é o testemunho de Jesus. Entendeu? Então a lei cumpriu-se em Jesus. Louvado seja o Senhor. Agora, nós não seguimos pelos parâmetros da lei, mas sim pela lei da fé, pela lei do Espírito. Entendeu? E a lei do Espírito começa aí. Entendeu? Louvado seja o Senhor. Lá no livro de João, capítulo 3, sobre quando Jesus está conversando com o sacerdote, e o sacerdote faz a pergunta a ele, ele diz, se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Entendeu? Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Então, dentro disso aí, tem várias doutrinas dentro disso aí, para mostrar o que é carne e o que é Espírito. Por que ele falou isso? E pessoas não entraram, desceram as águas, mas não nasceram no Espírito. Então, não estão dentro do reino, estão fora do reino. Louvado seja. Então, tudo isso. Então, e dentro desse versículo que eu li, aqui, a inicial, mostra dois testemunhos. O testemunho dos homens e o testemunho de Deus. O testemunho dos homens, eles podem, desse testemunho, pode ser várias formas de testemunho, dentro de um testemunho deles. Várias formas de testemunho, de várias coisas que aconteceu, que eles fizeram, fazem, e dá tudo certo. Tem um testemunho também que eles usam o nome de Jesus, acontece cura, acontecem coisas maravilhosas, entendeu? Mas isso não traz salvação. Né? E a Bíblia diz que o maior testemunho é o que Deus deu do seu Filho. O amor de Deus estava com o Pai, com ele, e foi manifestado em carne. Se você vê em Apocalipse, a primeira epístola de João, capítulo 1, já começa a escrever, vocês começam no primeiro versículo a entender ali, a vida que estava com o Pai foi manifestada em carne. E eles viram a manifestação de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, nós servimos a Deus agora pela fé. A lei de Deus hoje está em Gálatas, capítulo 5, versículo 21 em diante. Louvado seja Deus. 22, 21, 22 em diante. Está escrita a lei de Deus. E os frutos dessa lei está em Gálatas capítulo 5, versículo 9. Versículo 5. Entendeu? Se não me engano é Gálatas capítulo 5, continuando. Versículo 8, 9 e 10, por ali. Está escrito. Entendeu? Que é justamente o capítulo 1 aqui de Pedro. Louvado seja o Senhor, que mostra a remissão dos pecados, a verdade e a justiça. Quando nós se cumprimos, agora tem vários pontos para me falar dentro disso aí. Até nós praticar isso aqui que a Bíblia pede, ó. Louvado seja Deus. Para nós praticar a caridade. Antes de nós pregar a caridade, que é o segundo mandamento, que é o amor, que é a ajuda, servir as pessoas e amar elas, na prática de justiça, aí nós vamos para 1 Pedro, onde Pedro, ao escrever, né, ele diz aqui, no versículo 13, se você vai lendo, aí chega no versículo 22, diz assim, ó, purificando a vossa alma, quer dizer, da remissão dos pecados, na obediência à verdade, quer dizer, como é que nós purificamos? Não é só descer as águas, nós temos que ter o conhecimento, aleluia, louvado seja Deus, nós temos que ter o conhecimento, a remissão dos pecados. Que verdade é essa? A verdade, como devemos descer as águas, em que nome devemos ser batizados, entendeu? Eu não sou contra quem é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não bate em nome de Jesus, do Senhor Jesus. Não sou contra, porque todos direcionam para Deus, e todos confessam que Jesus vem em carne. Então, quer dizer, sobre isso eu não vou debater, né? Eu fico entre os dois, eu concordo com os dois, entendeu? Até o batismo de arrependimento, desde que a pessoa em Jesus Cristo, que João pregava batismo de arrependimento, e nós já batizamos arrependidos, entendeu? Quer dizer, é algo que tem a ver entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo e em nome do Senhor Jesus. Eu não sou contra batizar dessa forma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados. Louvado seja Deus. Jesus falou, o discípulo também falou, então nós não seremos contra, entendeu? Quem é por nós não é contra nós, entendeu? Louvado seja Deus. E quem é por Senhor Jesus, logo não vai falar mal dele, né? Louvado seja o Senhor Jesus. Então, só que nós devemos buscar essa verdade. Um novo homem transformado, né?
Porque para você e eu ser a imagem de Deus, nós temos que vir até Jesus. O primeiro homem à imagem de Deus foi Adão. Entendeu? E depois de Adão foi só Sete, que foi a imagem de Adão. Os outros não. Entendeu? Louvado seja Deus. Os outros estão no pecado. Eles declinam, eles desceram. Entendeu? Louvado seja o Senhor. Então, nós só podemos ser perfeitos em Deus se nós for em Cristo. Na verdade, de Cristo. Porque aí existem todos os parâmetros de várias pontuações da lei do Espírito que tem que se formar em mim. A partir daí, que se formar em mim, a lei do Espírito, que é a lei de Cristo, Cristo ele está sendo formado em mim, um caráter, né, uma boa consciência, um coração, a alma lavada pelo sangue de Jesus, pela remissão dos pecados, e a obediência à palavra, eu estou limpo pela palavra, porque eu estou praticando a palavra. A partir daí, que é a verdade, né, aí vamos para a caridade. Então a caridade, ela vai mostra os pontos da caridade. Caridade é o amor para com as vidas que está lá fora. Louvado seja o Senhor. Aí une os dois num só mandamento. 2 mandamentos. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E amar o teu próximo a ti mesmo. Louvado seja o Senhor. Amém? Deixando fechar aqui os 12 minutos, né? Louvado seja Deus. A chamada dos apóstolos, 12 apóstolos. Louvado seja o Senhor Jesus. E aqui nós estamos já encerrando. Louvado seja o Senhor Jesus. E depois nós vamos continuar essa passagem, outro capítulo da Bíblia. Louvado seja Deus. Como eu já li aqui, né? No versículo 22 de 1 Pedro, amém? E que Deus seja louvado para todos sempre. Glória nas alturas.